Eu acho que eu adoeci muitas vezes e não percebi, porque eu tinha que sobreviver e me impor nesses espaços, para ocupar esses espaços, para transformar esses espaços, para tocar algumas lutas que talvez se não fosse eu e outra amiga e amigo ali, não seriam tocadas. E eu nunca me cuidei, como a realidade de muitas outras militantes e outros militantes também. A gente não tem o hábito de se cuidar. Eu me sinto silenciada. Eu me sinto silenciada. Eu me sinto silenciada. Eu me sinto silenciada. Eu me senti silenciada. Eu me senti silenciada quando eu fui para a última fase, para a terceira fase de um concurso de um colégio importante no Rio de Janeiro. Eu tinha ido bem, estava muito bem colocada e a banca foi extremamente transfóbica. Eu estava no início do meu processo de transição. Olá, queridas ouvintes do Silenciadas. Que bom que vocês voltaram, que bom que vocês ficaram curiosos para saber quem era a nossa próxima entrevistada. Então, eu vou deixar ela se apresentar para vocês. Olá, queridas e queridos, eu sou a Daniele Balbi, sou professora da Escola de Comunicação Social da UFRJ, sou mulher negra, transexual, professora não só da universidade, como também no ensino básico, doutora em literatura, enfim, cozinho uma macarronada muito bem. A Dani é muita coisa, mas a Dani também é a orientadora do trabalho de conclusão de curso que deu início ao Silenciadas. E aí eu queria que a Dani começasse dizendo o porquê ela aceitou e qual a importância desse tipo de trabalho para as mulheres negras, para a população negra. Eu fiquei muito feliz com o convite e acho que o que mais me chamou a atenção no trabalho, não só do ponto de vista do formato, que eu achei muito bom, de muita qualidade, e também sobre o que me chamou a atenção no trabalho foi o fundamento. Não sobre histórias de silenciamento, mas sobre histórias de imposição da voz como instrumento de luta política, de ser mulher preta, de ocupar espaços a partir da voz, do talento, sem uma perspectiva meritocrática, mas a partir de uma nova orientação sobre o que é empoderamento, né? Esse termo tão discutido. E qual é a sua opinião com relação ao silenciamento da mulher negra na sociedade? Eu acho que é uma das maiores estratégias de cerceamento do nosso direito de ir, vir e existir e ocupar espaço dentro da estrutura social racista e sexista, misógina. É um expediente muito recorrente e, por ser tão presente, ele acaba subsumido e naturalizado. A gente acaba não percebendo os dispositivos de silenciamento cotidianos que impedem com que a gente possa ecoar nossa voz, nossa opinião. E, na sua opinião, de quais formas a gente pode trabalhar para diminuir esse silenciamento? Denunciar, tentar compreender quando ele ocorre, como ele ocorre, a partir do estabelecimento de redes de solidariedade e proteção de mulheres negras e, a partir disso, denunciar essas formas sutis, né, por diversas maneiras e por diversos canais, e ocupar espaço, efetivamente, né? E também construindo canais como Silenciadas e como outros mecanismos de potencialização e espectração dessa voz de mulheres negras, enfim, pobres, trabalhadoras, e cada vez mais divulgar e começar, inclusive, a pautar uma rede de comunicação a partir desses materiais, né, bastante negritados. Vamos falar um pouquinho sobre você. Você falou tudo que você faz. Eu quero saber quem você é. Eu não sei exatamente. Eu tô sempre tentando me descobrir. É muito difícil. Eu sou inquieta. Eu sou insegura. Eu sou impaciente. Eu sou sensível. Eu sou dura,
É isso. Eu acho que eu nunca sei exatamente. Eu começo a perceber que às vezes eu sou muito contida, a minha vida inteira eu fui muito contida. Quando eu tento não ser contida, eu tenho medo da minha reação, principalmente da vulnerabilidade em que eu posso me colocar se eu tiver uma reação muito, muito emocional. Essa sou eu, acho. Antes da gente falar sobre coisas clichês que todo mundo te pergunta, que a gente sabe que todo mundo te pergunta, eu quero saber o que você tem vontade de falar, o que você tem vontade de contar, que história que você viveu ou que projeto que você tem vontade de fazer e que ninguém te pergunta. Nossa, que bom você perguntar isso. Eu, há algum tempo, estudo ficção. Quando eu entrei na universidade, eu queria ser ficcionista, né? Romancista, sobretudo dramaturga e roteirista. Então, quando eu fui me especializando no mestrado e no doutorado, eu fui estudando dramaturgia e roteiro. E eu acho que isso acontece com parte significativa das pessoas que acessam a universidade, mas principalmente com mulheres, pessoas negras, periféricas, enfim, pessoas que são alguns atravessamentos. A gente acaba não dando continuidade aos nossos projetos porque a gente nunca se sente capaz de conduzi-los até o fim. E não por nós, mas porque a gente não observa que a gente é silenciada, interditada. Então eu sempre quis ser ficcionista e agora eu fiz muitas coisas, né? Construí uma carreira acadêmica com muito esforço, uma carreira militante com muito esforço, mas eu preciso acreditar por mim, pela minha família, por outras companheiras trans, pretas, periféricas, que eu preciso também ser ficcionista. Então é isso que eu quero hoje, o projeto que eu quero construir a médio e longo prazo é uma carreira de ficcionista, de roteiro, de dramaturgia. Bom, conta pra mim como foi o processo de descoberta, como foi a transição, conta um pouco da sua história. Eu conto essa história muitas vezes, mas sempre tem uma questão que fica, enfim. Eu fui muito nova, né? Eu tinha é comum, mas não é sempre que acontece um grau de disforia muito acentuado. Disforia é o não reconhecimento do seu corpo enquanto um corpo socialmente determinado e com uma aderência entre gênero biológico e morfologia sexual. Ou seja, né, tentando enegrecer um pouquinho, quando você nasce como menino, mas você já muito jovem não se reconhece, não reconhece aquele corpo e, portanto, expressa e sente, afirma uma identidade feminina. É o que aconteceu comigo, isso desde os 4 anos de idade. E aí eu sempre conto essa história da Daniela Mercury, por conta do nome próximo, eu falei, não, então quando eu crescer eu vou ser a Daniela Mercury, e aí isso já startou lá em casa uma série de tensões que foram, enfim, se acentuando ao longo da adolescência. Na adolescência, na pré-adolescência, por conta já de acesso à informação, telenovela, teve uma telenovela que tematizou a transexualidade de forma bastante caricata, e depois um filme, enfim, internet chegando em casa, eu descobri, falei, não, é isso. Recalquei por um tempo, até que não pude mais, e no final da graduação eu já tinha afirmado a identidade feminina, saí de casa, e entre o mestrado eu abandonei o emprego e comecei, enfim, a hormonioterapia, o processo de tratamento psicológico. E aí, sei lá, tem 6 anos isso, né? Vai fazer 4 anos que eu concluí a cirurgia de adequação de gênero. Então deve ter uns 7 anos que eu tô com hormonioterapia. A psicóloga desde os 18, tem uns 12 anos, então tem um tempo, assim. E aí isso começa como problema muito cedo, mas começa como solução a partir dos 18, entre os 18 e os 20 anos. Então vai fazer 11 anos, assim, do processo. Vou fazer 31.
Você falou que saiu de casa depois de graduação, e como é que foi a relação família? Foi novo para minha mãe, para minha família. Foi difícil, mas foi difícil por muito pouco tempo, porque a gente repete muito isso, mas é importante que a gente repita. Uma família de mulheres negras, suburbanas, mães solo. A gente sabe intuitivamente que o afeto é não só o nó que dá coesão, estrutura familiar, para que nós possamos sobreviver, como é uma ferramenta contra o machismo, a misoginia, o racismo, a LGBTfobia. E esse afeto sendo cultivado por muitos anos por essa rede de mulheres, mães solos que cuidam, né? Minhas tias e minha mãe constroem uma família única, foi o que conseguiu superar todo o medo da transfobia que eu poderia sofrer. Então foi uma tensão muito rápida que se dissolveu poucos meses depois. Enfim, no fim do processo eu já estava no fim, né? No fim do processo. O processo nunca termina, mas no processo de cirurgia de adequação, enfim, minha mãe foi fundamental. Minha mãe fez tudo por mim. A minha mãe salvou a minha vida diversas vezes. Minha mãe é muito dura, né? Talvez mais do que eu. Ela não gosta que eu fale isso, que acho que também é uma forma da gente se proteger, né? Mas foi muito rápido. Então eu tive muita sorte. Enfim, porque não é a realidade de todas as pessoas transexuais, né? As pessoas transexuais, elas são expulsas de casa, elas precisam romper com a família. E minha mãe, nossa, minha mãe hoje é uma das maiores militantes da causa LGBT, assim, sentidamente, francamente. A gente comete LGBTfobia, né? Porque a gente vive numa sociedade LGBTfóbica e ela tá sempre observando, corrigindo a LGBTfobia que possa, enfim, aparecer lateralmente numa relação em casa. Ela é maravilhosa. Enfim, minha família me salvou. Que bom, que lindo. Eu fico muito feliz de ouvir isso. Fala um pouquinho sobre a sua vida militante. Como começou, com qual das interseccionalidades da sua vida começou? Se começou quando você se descobriu e se assumiu e se entendeu como mulher trans, ou se começou com o movimento negro, como foi? Começou com 15 anos por conta da classe, porque eu entrei no PCdoB, na União da Juventude Socialista, já na luta pela meia passagem, porque, na verdade, meia passagem não, pelo passe livre. O passe livre estava em suspensão e a gente todo ano tinha que fazer uma grande passeata na porta da LERJ, no dia da votação. E a partir disso eu entrei na União da Juventude Socialista. Há pouco tempo depois, né, com 16, 17 anos, eu já estava no movimento negro ligado à União da Juventude Socialista, ao Partido Comunista do Brasil, ao Negro. União de Negras e Negros pela Igualdade. Só no final da graduação, já devia ter 21, que se começou a organizar um movimento LGBT dentro do Partido Comunista. E o Andrei, que é hoje o presidente nacional da UNLGBT, me fez o convite para organizar esse movimento e fundar a UNLGBT, articulando também com outros movimentos, a ANTRA, e nunca deixei nada, né? E aí o movimento estudantil começou sempre, né? Continuando no movimento estudantil, UNIA, NPG, uma loucura. Então, assim, a vida é isso, né? Um dia você está numa agenda de alguma coisa que é ligada à negritude, outro dia, enfim, nesse processo eu me filiei à União Brasileira de Mulheres, aí no outro dia estou representando a UBM num lugar, daqui a pouco estou saindo da agenda para ir para a universidade, para lutar contra o corte de financiamento da educação pública no ensino superior, enfim, são 15 anos de militância com todas essas intersecções, né? E como você lida com tudo isso? Porque a gente sabe que dentro do meio LGBT existe quem é racista, quem é transfóbico. Dentro do feminismo existe quem é racista, quem é transfóbico. E
se você for pensar dentro do movimento negro, existe quem é LGBTfóbico e quem é misógino, machista. Como que você consegue lidar com tudo isso sem adoecer? Eu acho que eu adoeci muitas vezes e não percebi. Porque eu tinha que sobreviver e me impor nesses espaços, para ocupar esses espaços, para transformar esses espaços, para tocar algumas lutas que talvez se não fosse eu e outra amiga e amigo ali, não seriam tocadas. E eu nunca me cuidei, como a realidade de muitas outras militantes e outros militantes também. A gente não tem o hábito de se cuidar. Eu acho, aliás, eu tenho observado que eu estou muito cansada. E isso é muito ruim, porque embora eu tenha começado cedo, com 15 anos, eu só tenho 30 anos. E num momento tão dramático do país que precisa de braços, de corpos, de força, os militantes de 30 anos estarem tão cansados é muito ruim. Por outro lado, eu fico pensando justamente sobre aquilo que a gente começou falando, né? Sobre a força, sobre a dureza que às vezes a gente tem que ter, a calma, a paciência, né? A obstinação militante para ser respeitada. Então, várias formas de transfobia, de racismo. Uma mulher negra é uma mulher hipersexualizada. Uma mulher transnegra é uma mulher hipersexualizada, facilmente descartável e muitas vezes por via do assassinato mais banal. Então, por exemplo, estar num espaço cercada por homens, um espaço construidamente machistas, com práticas machistas que estão ligadas ao silenciamento, à interrupção da fala, a ameaça, coisas que a gente não percebe que são ameaças físicas mesmo, né? Quer dizer, aumentar o tom de voz, tomar o microfone, falar num tom severo, acusatório, ríspido, que são signos de ameaça de agressão. Eu leio assim hoje, e eu não lia naquela época. Exige, por outro lado, que a gente, enfim, porque a gente não tem esses instrumentos a nosso favor, do nosso lado, a gente precisa ter muito equilíbrio, ter muita cautela, ter mais qualidade do ponto de vista da intervenção política, trabalhar mais, acordar mais cedo, dormir mais tarde, para poder constranger, por exemplo, esses espaços machistas, com essa lógica machista, e poder, enfim, ocupar os espaços de luta e fazer a luta acontecer. Só que isso acumulado por 15 anos é muito ruim, né? Então eu posso assim, pensar em diversos momentos e episódios hoje em que essa dinâmica foi acontecendo de forma impressa. E aí é isso, hoje eu tô cansada de disputar nestes marcos. Eu não vou sair das ruas, eu não vou sair do partido, eu não vou sair dos coletivos dos quais eu faço parte, mas eu preciso de um tempo. E principalmente, uma militância que hoje tem me interessado muito, que eu acho que é urgente, é de uma nova cultura política. Você só vai poder construir um país não fascista se os mecanismos, que são mecanismos para garantia da horizontalização dos direitos humanos, não forem também fascistas. Não é possível que você tenha um coletivo negro ocupado majoritariamente por homens negros, por exemplo, que reproduza práticas machistas, do salve-se quem puder, do coronelismo do ponto de vista da ocupação dos cargos, enfim, todas essas formas de interdição, agressão velada, ameaça. Então eu vou continuar sendo uma militante LGBT, negra, feminista, mas eu acho que nunca mais eu vou levantar a voz, se não for para falar também que esses espaços e essas lutas precisam construir uma nova cultura política. Eu quero saber de você se você se sentiu representada, se sente representada
artisticamente, politicamente, midiaticamente, e se sim ou se não, por quê e por quem? É muito polêmico isso que eu vou dizer, mas eu tenho pensado muito na Dilma, porque eu tenho muito medo que a história dela seja esquecida. Existem algumas tentativas de construir uma narrativa que coloque a Dilma como um erro político, estratégico. Eu vejo que a primeira mulher presidenta do Brasil foi uma mulher extremamente dura, que teve a sua vida devastada milhares de diversas formas por muitos anos, e que é a única presidenta na história do Brasil sobre quem não se pode dizer absolutamente nada, pelo menos que eu tenha conhecimento. Ela é conhecida como a pessoa que ocupou aquela cadeira mais honesta, e é uma mulher. E reta, e firme, extremamente inteligente, com uma leitura refinada, enfim. Eu admiro a Dilma pelas qualidades da mulher que ela é. E eu tenho a certeza que ela saiu de lá por ser uma mulher, da grandeza que ela tem. Então, me preocupa muito que nós da esquerda, por termos a necessidade de ocupar o espaço, de eleger talvez uma outra figura representativa que aglutine, esqueçamos, lateralizemos a figura da primeira mulher eleita, enfim, que foi a primeira presidenta do Brasil e que é essa figura incrível. E acho que a Dilma, às vezes eu acho ela um pouco firme demais, mas eu acho também que ela só é assim porque ela precisou ser, e acho que ela incomodou muito por conta da qualidade das intervenções dela e por nunca ceder a nenhuma tentativa. Eu imagino que ela deva ter sido alfinetada de todos os lados por todas as formas de machismo, e ela nunca cedeu. Então eu me sinto... Hoje eu tenho milhares de mulheres que eu amo. Minha mãe é, enfim, não só amor, mas muita admiração. Mas ultimamente eu tenho me preocupado muito com o que a gente vai construir de história quando nós da esquerda formos construir a narrativa da história. O que nós vamos falar sobre a primeira mulher presidenta do Brasil? Eu me senti silenciada ao longo de toda a trajetória da minha formação dentro dos coletivos de militância, todos eles, coletivo LGBT, coletivo negro, coletivo de mulheres, principalmente coletivos de movimento estudantil, quando eu não ocupei os espaços que eu construí, por ser mulher transexual, negra, favelada. Quando eu tenho um episódio que eu acho que foi muito doloroso, quando eu fui deve ter uns muitos anos, mas quando eu fui para a última fase, para a terceira fase de um concurso de um colégio importante no Rio de Janeiro, eu tinha ido bem, estava muito bem colocada, e eu concorria comigo mesma, porque era só eu ser aprovada, já que eram 2 vagas para cotistas. E a banca foi extremamente transfóbica. Eu estava no início do meu processo de transição. Eles não falaram nada que pudesse se depor claramente contra eles, mas eles foram muito transfóbicos. Do ponto de vista dos sorrisos, das provocações, das perguntas, o que foi destruindo a minha prova de aula. E a nota, obviamente, foi muito baixa no final da prova de aula, que é a etapa mais subjetiva. Eu fui tão interceptada pelas perguntas que eram tão ridículas que eu não consegui falar. Esse acho que foi o momento assim, mais traumático da minha carreira. Porque os outros, né, a gente vai blindando, não são assim tão decisivos, né, como na pós-graduação, na graduação. Mas nesses momentos em que você ocupa espaço de poder efetivamente, e que você percebe que eles não vão deixar você entrar, a não ser que você faça muita força, eles ficam para sempre. Você deu o seu relato agora, e foi um relato que você julgou não explícito o suficiente para uma denúncia ou para algo do tipo. Esse relato, ele combina, ele se encaixa muito
com o nosso segundo episódio, agora da Gisela. A Gisela conta que sofreu assédio moral, mas que não foi suficiente para que ela conseguisse ganhar na justiça. Quantas de nós não passamos por situações desse tipo de racismo estrutural, implícito? Fala um pouquinho para mim sobre isso. Nossa, demais, assim, porque como é que você prova, né? Eu fico pensando nisso. Ai, porque também dá espaço, a gente começa a falar demais, né? Eu não vou ao mercado da minha esquina porque a última vez eu fui assediada. E eu contei isso para os meus melhores amigos. E eu não ando. E como é que eu vou provar? Uma vez à noite andando em Santa Teresa com um amigo homem, branco, forte, alto. Tem uma pessoa que parou o carro, ele estava muito embriagado e ele me puxou. E o meu amigo teve que me puxar de volta. Ele é uma pessoa do bairro, ele me vê pela manhã. Como é que eu vou provar? E será que... Aí eu fico pensando assim... Não, tudo bem, esse meu amigo estava comigo, mas será que eu vou descer para ir na delegacia testemunhar sobre? Ah, não, mas então, o que eu acabo fazendo? Que eu acho que o que muitos de nós fazemos, saímos do emprego, quando isso acontece no emprego, mudamos o caminho, não denunciamos, porque é difícil. Eu não tenho, nesses casos, eu não tenho materialidade, mas mesmo se eu tivesse, eu acho que eu não teria coragem de ir a uma delegacia. Eu sei que a gente tem que ter, e eu digo que é importante que nós tenhamos. Por isso que o movimento de mulheres negras é muito importante. As casas, a Casa da Mulher, as casas de abrigo, de proteção, porque elas criam coragem, força, elas inclusive criam apoio, né, técnico para a gente conseguir lidar com essas denúncias, constituir materialidade. Mas a grande realidade é que esses casos cotidianos de ir e vir, de trabalhar, no caso da Gisela, ela não podia. O que ela vai fazer? Ou ela vai demitir, ou ela vai aturar. Enfim, é péssimo. Eu queria saber se na graduação ou agora atuando como professora você passou por alguma situação que você recorda, no seu caso, graduação e pós-graduação, todas as coisas maravilhosas que você já fez. Teve muita... A universidade, eu sempre digo, porque quando eu vou falar da universidade, parece que eu tô passando pano para a universidade. A universidade é extremamente elitista. Então ela é machista, sexista, racista, LGBTfóbica, mas é o lugar em que mais se consegue camuflar os expedientes opressores. Ao mesmo tempo também é um lugar onde as coisas são mais fluídas, então você tem condições de organizar, ainda que não simetricamente, mas campos potentes de resistência. Seja grupos de pesquisa, seja coletivos de mulheres, enfim, coletivos negros, centros acadêmicos. Isso ajuda a não equilibrar, mas posicionar melhor as questões. Na Faculdade de Letras, que é uma faculdade que a gente chama de LGBT Friendly, lá nós tivemos temos um movimento LGBT muito forte há algum tempo. Então eu sinto que foi o lugar onde eu mais tive tranquilidade para ser. Talvez se eu não tivesse passado, inclusive, pela universidade, eu não teria dado consequência a tantas coisas que eu dei na vida, inclusive a própria transição. Então houve dificuldades de entendimento, houve tentativas de depreciação, mas houve muitos aliados e muito apoio também, que minimizaram o mais possível esses atravessamentos. Alguns professores que tinham dificuldade de tratar pelo nome, mas existia uma recomendação da congregação antes mesmo do nome social, por exemplo, para que me tratasse no feminino. Então foram várias questões que foram me colocando, que foram fazendo com que atravessar a universidade não fosse a pior experiência. A maior questão foi a dificuldade na retificação dos documentos, né? Porque eu já tinha civilmente retificado e não tem um protocolo padrão para a retificação dos nomes. Eu acho que dos documentos. Isso devia ser prioridade.
né? Ou pelo menos devia ter alguma sessão para tratar de casos de retificação, seja por adequação de gênero, seja por mudança, por conta de vista de matrimônio, enfim. É uma coisa simples, né? Pois é, e demora, Bessa. E aí eu fiquei com um processo quase 1 ano para conseguir um diploma E aí são vários processos. Você vê assim, o da Faculdade de Letras, bacharelado é um, licenciatura é outro, o mestrado é um, o doutorado já foi com o nome civil. Aí cada um demorou um tempo, foi para um lugar diferente, você vê a tramitação daqueles processos. Enfim, isso é um exemplo de como acho que questões do âmbito da sensibilidade da universidade, aí é isso, né? Quer dizer, qual é o canal? A ouvidoria dá conta de ter sensibilidade suficiente para tratar de questões ligadas a coisas que, enfim, acometem todas as mulheres, por exemplo, assédio no alojamento? Né? Como é que vai tratar isso? E como é que evita isso? Como é que acolhe essas mulheres? Eu fico imaginando assim, se demora tanto tempo um diploma, quanto tempo não vai demorar o tratamento de um caso de assédio? E como vai tratar? Vai expulsar alguém? E essa menina que sofreu assédio na universidade? Aí eu não vou falar nem de professores, enfim, e de toda a estrutura também bastante corporativa da universidade. Dani, você quer deixar um recado para as mulheres que ouvem o podcast? A gente está começando, ainda são poucas, mas a gente já está tendo um retorno bem legal, então você pode deixar um recado para elas? Eu queria pedir muito para que vocês acreditassem em vocês. Todas as mulheres, especialmente as mulheres negras, trans, faveladas. Vocês podem muita coisa. E isso não é demagogia. A gente tem condições suficientes, a gente tem expertise suficiente para dar conta de uma vida tão ameaçada, de vidas tão ameaçadas. A gente tem expertise para ir a qualquer lugar. Procurem onde está o afeto que a gente precisa enquanto força de propulsão para seguir os nossos objetivos, para traçar metas que superem a sobrevida. Que a vida é tentar encontrar um lugar de plenitude, de aconchego, de satisfação. E ninguém pode dizer que a gente não merece a vida. Muito pelo contrário, nós somos talvez os que mais tenhamos direito à vida. Dani, muito obrigada pela sua participação no podcast. Estou muito feliz que a gente finalmente conseguiu gravar. Muito obrigada, de verdade. Eu que agradeço muito. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado da entrevista com a Dani. Eu quero a opinião de vocês lá no nosso Twitter e no nosso Instagram. Lembrem, o nosso Twitter é silenciadas_pod e nosso Instagram é silenciadaspodcast. É só seguir, deixar seu relato, deixar sua sugestão de entrevistada e também a sua opinião sobre o nosso papo de hoje. Eu me sinto silenciada. Eu me senti silenciada. Eu me sinto silenciada. Eu me sinto silenciada. Eu me sinto silenciada. Eu me senti silenciada.